Muitas pessoas me perguntam qual é o vocabulário que elas devem aprender em inglês, né? Afinal de contas, né, tem tanta coisa que a gente acaba ficando o quê? Confuso, né? E invariavelmente a gente pode acabar estudando o errado, né? Então, vamos ver na prática hoje, né, qual o vocabulário certo para você. E olha, o que eu vou falar hoje tem tudo a ver com speaking, ou seja, o vocabulário, né? Que são o quê? As palavras, né? É onde tudo começa para você falar inglês. As palavras são a matéria-prima que você vai usar para falar e se expressar. Agora, eu tenho uma pergunta importante para você. Quando você for escolher vocabulário em inglês, será que pode ser qualquer vocabulário? Não. Você não pode escolher qualquer vocabulário, porque qualquer vocabulário vai te custar muito caro no final do curso de inglês. Porque qualquer vocabulário vai te levar ao quê? A qualquer lugar. E qualquer lugar definitivamente não é o que você quer. Então, você precisa de um vocabulário inglês que seja, primeiro, um vocabulário focado, direcionado para o que você quer, as suas necessidades. E o que eu quero dizer com vocabulário focado? Por exemplo, se matricular em um curso de inglês e passar 3, 4 aulas aprendendo os nomes de todos os utensílios de cozinha, olha, isso não é ser focado, né? Na verdade, isso é o quê? Um puro desperdício de tempo. A não ser, logicamente, que você seja o quê? Um chefe de cozinha. Para o inglês do dia a dia, né, saber os principais, como garfo, faca, colher, né, isso aí já é o bastante. Para as palavras que faltarem, basta abrir um dicionário, né, ou procurar na internet com o seu próprio celular. Tá? Segundo, precisamos de um vocabulário para conversação, ou seja, speaking. Aquilo que a gente usa no dia a dia, né? Que a gente vê, por exemplo, né? Na televisão, em filmes, seriados, programas de entrevistas e aí vai. E não um vocabulário típico, né, da linguagem escrita de livro. Terceiro, o vocabulário que vamos usar precisa estar em contextos o quê? Reais e adultos. Né? Orações do tipo, eu gosto de maçã, ou eu jogo futebol, não, elas são muito infantis e não servem para alunos que são adultos. Agora, pergunte a si mesmo, né? Foi esse tipo de vocabulário que eu acabei de descrever para conversação que você aprendeu na escola ou em algum cursinho? Olha, meu palpite é que não, tá? Muito provavelmente você aprendeu vocabulário inglês que estava aqui, em livros, né? Destinados supostamente a ensinar você a falar. Então, vamos relembrar um pouquinho. Vamos ver um exemplo do tipo de vocabulário que você deve ter estudado. Era uma vez uma família que morava em uma fazenda, em uma casa velha e amarela no topo de uma colina. O pai, John, trabalhava no campo e a mãe, Mary, trabalhava em casa cuidando das crianças. Agora, eu pergunto a você, esse texto é mais ou menos parecido com aqueles, né, que você viu na escola? Honestamente, diz para mim, você acha que esse tipo de vocabulário vai te levar a falar inglês? Do meu lado, eu acho difícil. Na verdade, eu acho que é bem difícil. E sabe por que é difícil? Primeiro, porque o texto é chato. E não é apenas chato, ele é muito chato. Segundo, o conteúdo do texto é muito infantil, né? É daqueles que a gente vê em livros para crianças. É claro que não tem nada de errado nisso, né? Mas será que os adultos também precisam aprender inglês usando esse material? Na verdade, o que acontece é que as pessoas que são adultas, né, elas se matriculam em um curso, vão para a sala de aula, né, se sentam lá na carteira e pau, né, se deparam com um texto como esse, né? O que acontece? Elas desistem do curso. Terceiro, as pessoas apresentadas no texto não são pessoas reais. Você precisa aprender inglês com pessoas que pensam, sentem, conversam, né? Ou seja, pessoas de verdade. As personagens nesse texto, ou seja, o John e a Mary, né, que aliás sempre estão presentes nos livros em inglês, elas não são pessoas de verdade, elas são caricaturas de pessoas, né? E isso não acontece só com as personagens, né? O texto todo é um cenário que artificial, é uma descrição pálida da vida, na verdade é um pastiche, né?
E a sua vida, sendo adulto ou não, não é assim, tá? Então, você precisa aprender inglês com histórias sobre pessoas reais, que respiram, que vivem, né, tão intensamente quanto você. Quarto, esse texto do John da Mary, né, não é direcionado para conversação. Aprender inglês com esse tipo de texto muito dificilmente vai te levar a conversar com alguém em inglês na vida real. E por quê? Vamos supor que você tenha aprendido inglês com textos, né, que tinham as palavras na mesma linha desse texto que nós acabamos de ver, né, sobre o John e Mary. No final, eu pergunto a você, olha, qual tipo de vocabulário você saberia falar em inglês? Resposta: o vocabulário que você aprendeu. Não dá certo? Daí, o que acontece? Com esse tipo de vocabulário, você vai para os Estados Unidos, para a Inglaterra, sei lá, né, por exemplo, e você começa a conversar com alguém e diz, né, mas com a pronúncia também geralmente ruim que a gente aprende, né? Hi, nice to meet you, né? My name is Ronaldo. I have one sister. My family lives on a farm. My father works every day. Our house is yellow. Não olha para mim assim não, tá? Eu só usei as palavras que estavam lá no texto e que você aprendeu. Entenderam agora porque não pode ser qualquer vocabulário? Dá para você, como adulto, né, conversar em inglês usando esse tipo de vocabulário? Na verdade, nem criança fala assim, tá? Como eu disse antes, não há nada de errado com a situação em si. O problema é que é apenas o quê? Uma descrição chata, né? Robótica e distante da realidade. Não há sequer uma característica própria sua, tá? Não há crítica, não há observações ou comentários, né? Não há impressões pessoais. Na verdade, não tem nada, né? É só uma descrição. Se você, como adulto que está aqui comigo assistindo a este vídeo, se você fosse conversar em inglês com uma pessoa sobre a sua infância lá na fazenda, depois que você assim já tivesse conversado com a pessoa, né, tivesse já alguma intimidade, né, você assim de forma natural, né, tão naturalmente quanto você falaria em português, você o que? Atribuiria à sua fala elementos mais profundos. Né? E se você tivesse aprendido inglês com um vocabulário focado, né, nas suas necessidades e interesses, né, com temas adultos e direcionado para o que você mais precisa para a conversação, você teria recursos em inglês para falar mais ou menos o seguinte. Well, I spent my childhood on my father's farm and wildlife was tough. My father worked a lot and actually he worked like a dog to support us. And believe me, he had just a horse to help him. And we were poor. We lived in a small yellow house that was quite old, but of course we thought it was beautiful. And today when I look back, okay, despite all the daily struggles we faced, I can see that we were happy, and I was happy because I knew I was loved, and I could see it in my parents' eyes. Viram? Notaram a diferença? Quando você falou sobre a sua infância, né, você não apenas fez uma descrição, digamos, física, né, por exemplo, da casa que era amarela e era velha, né? A pessoa que está te ouvindo em inglês, ela nunca esteve lá, mas você narrou assim, digamos, tão bem, né, que montou um quadro imaginário na mente dela e ela não apenas ouviu você, ela sentiu, né, como se estivesse lá. E sabe por que isso aconteceu? Porque você acrescentou a sua visão pessoal, você acrescentou emoção, né? Reminiscências íntimas, né? Que são o quê? Genuínas, que na verdade você viveu. Né? Você acrescentou o quê? Vida, né? Que não existe, né? No primeiro texto que nós vimos sobre o John e a Mary. E a pessoa que ouve a sua narrativa sobre a sua infância, né? Ouvindo e sentindo isso, vai te ver com outros olhos. Né? E assim você pode até não perceber no momento, né? Mas você pode ter dado o primeiro passo importante em direção, quem sabe, né? A um forte vínculo de amizade com essa pessoa.
Então, um vocabulário superficial em inglês, que nós vimos lá no início do vídeo, não vai te levar a falar inglês, né? Na verdade, ele vai fazer o oposto, ele impede o seu desenvolvimento como pessoa adulta se expressando nesse idioma. Ele restringe, porque no fundo você quer falar assim, né, sobre a sua infância, mas também em inglês, né? Mas o que acontece? Você não tem vocabulário para isso, porque você não aprendeu. Então, em outras palavras, você vai querer continuar a ser você mesmo em inglês, né? E não se tornar um robô, né, falando inglês com frases feitas e descrições superficiais. Agora, por outro lado, né, e infelizmente, algumas escolas e professores só te ensinam a dizer o quê? Prazer em te conhecer, nice to meet you, eu tenho 25 anos, I'm 25 years old, né? E aí fazem o aluno acreditar que já fala inglês. Será que dá para acreditar que só com esse tipo de vocabulário você é fluente e achar que você vai viajar, trabalhar no exterior, nos Estados Unidos, sei lá, né? E a única coisa que você vai falar é se apresentar para todo mundo e o tempo todo, né? Nice to meet you, nice to meet you, nice to meet you, hey you, yes, nice to meet you. Né? Daí a pessoa pergunta para você, você conhece aquele cara lá? Não, não, mas eu já cumprimentei, né? Porque eu aprendi a falar isso em inglês. Né? E depois do cumprimento, o que você vai falar? Né? Se for um elevador, ok, né, a porta vai se abrir, né, no seu andar e graças a Deus você está salvo. Mas não vai ser assim, né? Porque a vida real não é assim. Você vai conversar em inglês com as pessoas sobre coisas que vão bem além, né, do cumprimento e das descrições físicas, né, superficiais. Você concorda comigo? Então, em resumo, respondendo à pergunta que as pessoas me fazem, né? Qual é o vocabulário que eu devo aprender em inglês? Olha, como nós vimos, aprenda vocabulário focado, né? Direcionado para os seus interesses e as suas necessidades. Esqueça textos com temas infantis. Selecione textos com temas adultos da sua vida como adulto, ok? E, por último, se você quiser aprender a falar inglês, aprenda o vocabulário para conversação, né? Real, do dia a dia, né? E qual é esse tipo de vocabulário? É aquele que você já usa em português, né? E que você também vai usar em inglês. Eu quero ouvir o que você tem a dizer, né? Você concorda com os meus argumentos nesse vídeo? Qual tipo, né, de vocabulário que você aprendeu? Você acha que seria legal aprender um vocabulário como esse que eu falei aqui? Então faz o seguinte, deixa aí embaixo os seus comentários e olha, também não se esqueça de dar o seu thumbs up, né, o seu positivo e de assinar o meu canal, mas faz agora, senão a gente acaba esquecendo, ok? Então um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.